Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Tudo bem? Quanto tempo? Feliz 2022. Como estão todos? Eu espero que todos estejam bem, tenham passado uma excelente passagem de ano. E hoje vamos iniciar novamente a sequência de lives aqui que enriquecem não só o canal, que trazem o conceito acadêmico a respeito das nossas conversas, do nosso papo marcial aqui sobre artes marciais, com professores, mestres e doutores que vêm contribuir com o conhecimento marcial, além de fazer parte, cada live faz parte do curso de formação filosófica em artes marciais, né? E com isso a gente vai enriquecendo não só o curso, como também todo o nosso material de pesquisa e de estudo, tá bom? Bom, eu estou esperando aqui, deixa eu ver aqui quem está aqui. Eu vou chamar um grande amigo, irmão de alma, Helder Haddad. Só um minutinho, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Onde que ele tá? Vamos ver. The One Collector. Aqui, ó. Opa. Tô enviando a chamada para ele. Vamos lá. Já acenei para ele aqui. Ele já deve estar chegando. Já enviei para você, meu querido. É só você aceitar. Vê se você conseguiu receber a minha solicitação. Vamos ver, deve estar chegando. Hoje eu tenho matemática, vamos começar o ano com matemática sensacional. Eu vou explicar para ele direitinho. Já estou aqui contigo, Tico Nico. Vamos lá, Helder. Eu mandei a solicitação para você. Vê se você recebeu. É só aceitar. Mestre Flávio Bering, seja bem-vindo! Feliz 2022 pro senhor. Vamos lá, deixa eu chamar de novo. Convidar. Aí. Vamos ver, convidei você, Helder. Tá chegando, eu acho. Hoje eu tenho uma temática sensacional, que é a seguinte, o título da nossa live, o arquétipo do guerreiro, o mito do herói, reflexões e relações com o comportamento do colecionador. Vamos lá, tô esperando. Helder, eu já tô... Opa! Chegou! Opa! Pelo computador eu não tô conseguindo entrar e entrei pelo celular. É sempre melhor pelo celular. Sempre tem algum problema com o computador. A melhor coisa é pelo celular. Mas deu certo aí. Agora o Elton funcionou. Tá aqui com a gente. Boa noite, meu querido irmão. Tudo tranquilo, Tico Nico? Tudo bem, e aí? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Bom, primeiramente eu quero agradecer aí que você está disponibilizando do seu tempo. A gente sabe que o seu tempo é muito, né, muito curto aí pro dia, pro 24 horas, você trabalha pra caramba. E eu acho que vai ser uma live muito bacana, uma temática que a gente já veio conversando. Sim. Então, primeiramente, eu quero te apresentar, né? Ok. E contar um pouquinho da história para depois entrar na nossa temática. Bom, bem-vindos quem está assistindo, pessoal do curso de formação filosófica, meus seguidores, meus amigos, meus alunos do Aikido, meus amigos do Jiu-Jitsu e todos aqueles que têm aí uma afinidade com o tema artes marciais. Não só mestres, professores, praticantes, faixas pretas, atletas, enfim. Hoje eu estou aqui recebendo Helder Haddad, que além de amigo e irmão de alma, e eu vou explicar o porquê disso, ele é doutor em administração de empresas, com ênfase em gestão internacional pela SPM de São Paulo. É mestre em comunicação pela PUC aqui de São Paulo. Há 20 anos é docente de diversas faculdades, como, por exemplo, a Faculdade Getúlio Vargas.
nas disciplinas de marketing e pesquisa de mercado. E sócio da SMG. E além disso, é faixa preta de Aikido Shotokan. Esqueci alguma coisa? Se eu for falar todo o teu currículo, a gente acaba lá e não vai ter. Então eu só dei uma Mas resumida. não é Aikido, é Karatê, hein? Eu tô devendo. Karatê, desculpa. Faixa eu tô preta. devendo. Faixa preta de Karatê Shotokan. Aliás, tivemos Shotokan. aula de Karatê com o mesmo mestre, o Sensei Ito, né? Sem dúvida. Infelizmente falecido, né? Que foi um grande mestre aqui, uma referência do Karatê aqui no Brasil e principalmente aqui em São Paulo. Bom, a minha história, a nossa história, né, Ticurico, tem muito a ver com a temática de hoje, mas Sem a dúvida. nossa história começou com o seu pai, o que eu chamo carinhosamente de Padinho, o meu grande Sim. Padinho, Sebastião Realino Carneiro da Silva, que me encontrou lá no Colégio Maestro Fabiano Lozano e simplesmente me adotou. A sua família me adotou como mais um membro da família ali. E hoje eu tenho os Haddad Carneiro da Silva como parte da minha família, né? Sem dúvida. E aí, a minha entrada, a minha retomada nas artes marciais, no Aikido em especial, foi de responsabilidade sua. Porque eu lembro como se fosse hoje, você me chamou, Marcelinho, tem um filme novo aí de uma nova arte marcial, de um cara sensacional. E eu falei, poxa, vamos lá. Como de costume, eu ia na sua casa, eu passava mais tempo na sua casa do que na minha própria casa. E você pôs uma fita VHS lá no aparelho lá de fita. E nós começamos a assistir o Nico Acima da Lei. Nico Acima da Lei. Foi. E aí nós ficamos loucos com o Steven Seagal. Naquele primeiro filme, né? Que ele tá de hakama, ele aparece dando aula para parecia fazendo mágica no início. Não é? Exatamente. Não e é aí, mesmo? na semana seguinte, eu falei, pô, vamos procurar uma academia de Aikido? E você foi comigo assistir uma aula. Lembra disso? Lembro. Opa! Nossa. A sua primeira aula, eu estava presente e algo que me emociona de lembrar também é que a sua primeira aula você fez com um kimono meu. Que você me emprestou. Você lembra disso? Lembro. Perfeitamente, né? E isso foi em novembro de 1989. Uau! Né? E de lá para cá, né, eu me tornei aí Kodansha de Aikido, representante da Takemuso Aikido Kai, graças a aquele filme que você me proporcionou, né? Então eu tenho uma gratidão eterna. Aliás, uma gratidão eterna que ficou registrado aqui no meu livro, Caminhando com o Tigre. Eu cito o meu padrinho querido, Sebastião, e toda a sua família, a minha tia Rose, né? O teu irmão, Sim. o Elton, que está assistindo, a minha irmã querida, que já é uma estrelinha, né? A Carminha, e você, né, meu querido? É isso aí, querido. Bom, por que eu te chamei? Porque você fez um trabalho de doutorado muito interessante, que eu já citei aqui, né? Que é a temática, que está dentro da temática de hoje, Sim. que é a relação das artes marciais, o arquétipo do guerreiro, o mito do herói, e essas reflexões que nós vamos fazer na live de hoje em relação ao comportamento do colecionador. Uhum. Né? Uhum. E eu queria que você destrinchasse esse tema aí, que eu achei muito legal, né? E a gente já veio conversando, fomos almoçar juntos aí, fomos comer uma carne aqui, né? E eu falei, um assunto super importante, super legal, para ilustrar e fazer essas pontes, né? Entre artes marciais e o comportamento do colecionador, né? Então, como de costume, eu vou fazer uma introdução ao tema e você já começa a dissertar sobre ele. Maravilha. Tá bom? Maravilha, Beleza? vamos em frente. Vamos lá. Temática, o arquétipo do guerreiro, o mito do herói, reflexões e relações com o comportamento do colecionador. As artes marciais surgiram não do homem, mas do mito. Mas é lógico que quem criou o mito foi o homem. A própria etimologia do termo marcial vem do mito de Marte, o deus romano da guerra,
que com a sua filha Phobos colecionava vitórias. O arquétipo do guerreiro, assim como o mito do herói, transita também por uma necessidade de conquista. O ter, o ser, o possuir, o se tornar. Quem de nós, praticante de artes marciais, não guarda ou já guardou, com todo o cuidado de um bom colecionador, as faixas, os diplomas, as medalhas, os troféus, as imagens e muitos objetos que, ao longo da prática, constituíram quase uma entidade de poderes sobrenaturais. E parece que o ato de colecionar, tanto no mito das figuras guerreiras e heróicas, como em nós mesmos, possuem e vieram de um mesmo local. Carl Gustav Jung descreve este local como o centro da nossa personalidade, ou o self. No self se encontra todas as experiências da humanidade e que, olha só, compõem ao longo da história uma coleção de objetos vividos e trazidos na forma de comportamento. Assim sendo, a arte marcial é sim uma rica coleção das experiências humanas. Com vocês, o professor doutor Helder Haddad, meu querido Ticunico. E aí? E aí, maravilha! Ó, depois dessa introdução, eu tô aqui pilhado, porque você me deu a oportunidade, Marcelinho, de trazer de fato aquilo que é a proposta da nossa live, né? De estabelecer diversas relações. Eu não posso, é claro, perder a chance, né, tendo em vista a sua apresentação, de olha só o que eu separei, né? Já vem. Olha o que eu separei, né? Então, tá aqui, ó. Né, para o pessoal que está assistindo. Olha, né, esse daqui. Eu brinco que eu sou um faixa preta, um tanto quanto aposentado ultimamente, né? Teu diploma de Shodan de faixa preta. Mas meu diploma de Shodan. Mas é interessante. Claro, né? Não estou querendo de forma alguma me gabar, não é isso, né? Mas eu trouxe particularmente porque ele traz uma reflexão que tem tudo a ver com a proposta né, a proposta dessa nossa live. O texto, né, ele fala que a partir dos exames de disciplina, técnica e capacidade, eu fui promovido a Shodan, mas o mais interessante é o que vem depois, né? Outro sim, olha só, é necessário que continue intensificando o estudo e a prática da arte do Karatê-Do, aprimorando-se cada vez mais. Isso em 7 de dezembro de 1996, assinado pelo meu querido sensei, né, o sensei Tomeji Ito. Aliás, eu estava no seu exame de Shodan. Eu assisti. É isso aí. E foi um rito de passagem muito interessante, né? E quando a gente traz essa perspectiva do herói, né, é curioso porque no mundo moderno, hoje, no mundo contemporâneo, a gente vive uma avalanche de novos heróis, né? Ainda mais se a gente tomar por base a cultura midiática hoje, né? E ainda principalmente influenciada pelo cinema. Hoje a gente vive a era dos super-heróis, né? Então a gente deixa de ter aqueles heróis arquetipos, os heróis gregos, aqueles que a gente se recorda sempre quando a gente pensa na essência do herói, né? Perseu, Hércules. E hoje a gente vive uma era dos super-heróis, né? Mas eu cito isso porque eu gosto muito também, assim como você, de brincar com as etimologias das palavras, né? E talvez seja interessante, em vista da sua introdução, também falar, né, que na origem etimológica, né, da palavra herói, né, se a gente
puder começar por aí, que vem lá do latim, certo? Que tem uma raiz no grego também. O herói é um protagonista, né? Era visto como protagonista, né? Numa linguagem muito resumida, né? Numa sentença muito resumida, seria o protagonista de uma narrativa ou de uma história. Então, no final das contas, né? No final das contas, todos nós somos heróis. É por isso que é um arquétipo, né? E por isso que é o arquétipo, né? Então, assim, é interessante a gente trazer essa reflexão de que existem os heróis olimpianos, existem os novos olimpianos, mas o porquê que o mito do herói ele é tão interessante? Porque, quer queira, quer não, né? O mito exige de nós que sejamos protagonistas, né, das nossas narrativas, ou da nossa vida, né? Tendo em vista a transitoriedade da vida, tendo em vista as dificuldades da vida, tendo em vista que, do ponto de vista arquetípico também, o herói ele não tem muito uma meta definitiva, né? Tanto que se a gente discute muito a jornada do herói, né? Quando a gente fala do herói, a gente pensa na jornada. Então, o caminho é até interessante, o caminho é a meta. Perfeito. E é muito interessante quando a gente pensa isso para as artes marciais, né? O tempo todo a gente está falando do caminho, né? E o caminho do desenvolvimento, né? Então, eu fiquei tocado quando eu reli aqui o meu certificado, porque existe aí uma certa sincronicidade com o nosso tema, né? Nessa questão de que inovando-se, aprimorando-se cada vez mais. Ou seja, o caminho é a meta, né? E a meta é você, enfim, trazer um pouco de significado aí pro risco que estar vivo. Perfeito, né? Perfeito. E outra coisa que eu acho que vale a pena também só citar, você falou dos objetos de coleção, né? Então, como é claro, o caminho ele é construído também por artefatos que se fazem presentes. Eu resgatei, né, a minha caixa de faixas. Oh, que legal! Né? Eu tenho a minha aqui. Olha só, a branca tá, e, claro, como todo praticante, né, a gente nunca lava as faixas, né? Então, jamais. Ele traz aquele odor do dojo, né? Então, eu acho muito bacaninha, né? Eu trouxe aqui a faixa preta com muito... mais do que orgulho, com muito saudosismo. Sim. Né? Porque quando a gente fala de objetos, né? Objetos de coleção, Marcelinho, os objetos de coleção, antes de mais nada, eles são marcadores de memória. Perfeito. Eu acho que essa é uma ideia super bacana. E a minha pesquisa no doutorado sobre colecionismo, e é um tema extremamente amplo, né, passou por investigar esses aspectos de como, né, objetos de coleção, claro que eu tratei especificamente na minha tese como objetos físicos, né, eu tratei de objetos físicos, de figuras colecionáveis, por sinal, de super-heróis, né? Então a gente está falando dos heróis contemporâneos, do cinema, dos quadrinhos. Então, eu testei as minhas hipóteses com colecionadores de figuras arquetípicas contemporâneas, né? Perfeito. Mas é muito interessante a gente pensar que a gente, em maior ou menor grau, né, nós somos colecionadores de memórias, e essas memórias e esses marcadores podem, é claro, se traduzir em objetos, né, como, né, trazendo para as artes marciais, né, como diploma, como as faixas, como o dogi, né, como o próprio dojo, né, mas também, né, a gente de fato coleciona experiências, né? Então,
mais do que, né, aquele sentimento de se reconhecer colecionador, eu já colecionei alguma coisa na vida. Isso é típico. Né? Todo mundo, se fizer um exercício aqui, né, todo mundo aqui já colecionou alguma coisa, né, que fazia sentido e que tinha uma unidade e que, né, e que trazia de fato um significado, né, para a pessoa. Mas a gente pode transcender isso aos objetos. Né? Então, na medida em que, né, a arte marcial, né, a arte marcial se fez presente na minha vida, eu colecionei ao longo da minha história, e foram mais de 20 anos, né, eu colecionei uma série de memórias. Né? E é claro que isso me ajudou a construir, né, um self de, artista marcial, de se reconhecer assim também. Né? Perfeito. Ou seja, para a gente colocar isso de uma forma mais clara, me parece que o teu trabalho partiu de uma história pessoal. Sem dúvida. Certo? Sim. De algo que fazia sentido para você, Sim. E algo, né, profundo. Sim. Certo? E que, na verdade, o teu trabalho mostra, e eu até gostaria que você falasse um pouco mais especificamente disso, que o fato de você colecionar um objeto, né, você transfere para ele, né, você projeta nele coisas da sua natureza, da sua personalidade, da sua inteireza. Eu queria que você destrinchasse um pouco isso, porque isso entra também um pouco na área que eu estudo, na área que eu trabalho, que é a psicologia analítica, self, né, inconsciente coletivo. Eu queria que você falasse, se você puder falar um pouquinho, o que o seu trabalho, e até a tua vida pessoal mesmo, tudo que você está falando aí, mas como que foi esse resultado aí? O que foi definido, o que apareceu? Porque o que eu achei interessante nesse teu primeiro momento falando é que muitas vezes, inclusive na própria arte marcial, existe as interpretações, né? Do que os grandes mestres falaram, do ethos e mesmo de todos os objetos, toda a simbologia da ritualística. E a gente encontra muitas vezes, principalmente na linguagem interpretativa do oriental, quando a gente estuda um pouco, o desprendimento, né? O abandono do material, o abandono do corpo. E a gente que estuda um pouco mais profundamente, o japonês, o chinês, né? A linguagem, ele não está dizendo para você se desprender do corpo, porque não tem como você se desprender. Né? Ele está dizendo daquela pessoa que é doente, que coleciona de uma forma completamente obsessiva, né? Doentia. Inclusive, existe patologias, né? De acúmulo, né? Patologias psicológicas, né? Psiquiátricas, vamos dizer assim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque o objeto faz parte, inclusive, dessa memória. Qual é que é a relação que você fez? Olha só, tem vários aspectos que você comentou aqui que eu acho que valeriam a pena um adendo, Marcelo. O primeiro deles é que, sim, você, enquanto indivíduo, né, você, é claro, constrói uma identidade, e aí fazendo um pouco referência à psicologia social e até mesmo a própria psicologia, né, analítica mesmo, né? Se você pegar a psicologia junguiana mesmo, que tem muito a ver com o tema que eu desenvolvi na tese. Então, assim, eu bebi da fonte de Jung também, para trazer esse aspecto do self como um fator influenciador do comportamento do colecionador. Né? Mas, assim, o problema que eu vejo não é nós sermos seres desejantes, porque nós somos. Né? O problema é perdermos o controle sobre aquilo que desejamos. Perfeito. Até porque, né, os desejos, eles são infinitos. Né? E a vida vai nos impor, obviamente, limites para esses desejos. Né?
Tá aí Freud falando sobre o mal-estar da civilização. Da civilização. O mal-estar da civilização é você refrear os seus desejos. Exatamente. Né? Então, é claro que o ato de colecionar ele se torna um desprazer quando esse desejo ele interfere nas demais facetas da sua vida. Claro que eu não entrei nesse mérito na minha tese, então eu não foquei, obviamente, naquele colecionador que tem uma patologia, né, que ele é um acumulador, mas aquele que procura criar uma coleção que seja única, que ela tenha uma temática integrada, que ela faça sentido para a autorrepresentação que a pessoa faz de si mesma. Né? Então, a questão do self, né? O self de fato se mostrou como um fator extremamente relevante para explicar o comportamento do colecionador. Né? Nós projetamos, né, um pouco daquilo que nós percebemos como aquilo que somos, né, ou que nós entendemos que nós somos. Então, é claro que tem uma questão de autorrepresentação, de fato. Né? Então, a minha identidade é muito daquilo que eu próprio reflito sobre o que eu acredito que eu sou, enquanto pessoa, enquanto subjetividade de indivíduo. E é evidente que isso se reflete nas coisas que guardamos, nas coisas que conquistamos, nos objetos que ajudam a construir a nossa narrativa. Não à toa, o herói, só fazendo um adendo, o herói, ele sempre tem objetos que auxiliam na concretização do seu caminho. Sempre. Exatamente. Sim, né? sim, então, sim. Se a gente pensar no arquétipo do guerreiro também, né? O guerreiro, o herói, ele tem a espada, ele tem a clava, ele tem a lança, ele tem o escudo, né? Que ajuda, né, ele a concretizar a sua jornada heróica. Né? A gente, é claro, trazendo isso para o cotidiano, a gente procura, né, também se cercar muitas vezes de objetos que trazem aí sim um valor simbólico e que superam em muito qualquer tipo de função utilitária. Né? Qualquer tipo de função utilitária. Então, quando você compartilha com alguém, sei lá, um ritual do chá, e você tem todos os utensílios, né, para de fato fazer com que aquele ritual ele permeie a relação que você está querendo estabelecer com o outro que está participando disso, isso é muito mais importante do que simplesmente o objeto em si. O objeto em si. Né? Ele perde, tanto que toda e qualquer coleção, né, ele perde de uma certa forma a função utilitária. Né? Eu tenho um tio, né, saindo um pouco fora da eu tenho um tio que ele coleciona canecas, né, e canecas de vários lugares do mundo, de cidades e países que ele visitou e tal. E ele criou uma estante, colocou todas as canecas, expondo, é claro, um pouco daquela faceta que ele entende que faz parte do eu dele. E aí, uma vez, só para brincar com ele, eu perguntei para ele, eu falei, e aí, quantas dessas você já bebeu aí, um café, um chá, uma água? E ele virou para mim e falou, você tá louco, né? Imagina, vai manchar, vai estragar, né? De forma alguma, né? Então é interessante a gente pensar que isso, né, o objeto de coleção, ele transcende, né, o que ele é em si. Até porque, Marcelo, os objetos, eles têm... E quem fala isso não sou eu, é um antropólogo americano chamado Daniel Miller, né, que, por sinal, escreveu um livro muito bacana. O título do livro é até engraçado, ele fala que Trecos, Troços e Coisas. Né? Ele fala sobre a cultura material, a influência dos trecos, troços e coisas na nossa vida.
E ele diz que, por mais que o ser humano ele atribua nomes aos objetos, os objetos eles acabam por eles próprios incorporarem o seu significado para com o indivíduo. Então, quando a gente traz isso para a arte marcial, é muito interessante se a gente pensa, e por isso que a ritualística, né, da arte marcial e da prática da arte marcial também, para mim, sempre foi muito sedutora. Porque quando você se traveste, né, para aquele momento, para aquela experiência de treino, por exemplo, você... e essa experiência é uma experiência diferenciada, né? Aquilo te faz assumir uma persona diferente. Perfeito. Né? Você assume uma persona diferente. Sim, sim. E isso está representado em você. Né? O kimono, a faixa. No Aikido, né, me perdoe se eu desconheço o saiote, Hakama. O hakama, né? O hakama. Então, tudo isso tem um simbolismo muito forte. Né? De fato, isso faz com que... Tá travando aqui para mim, Marcelinho. Opa, voltou. Não, para mim tá ok. Tá bom? Para mim tá ok. Para mim tá... Tá bem. De vez em quando dá umas... Então, na verdade, na minha tese, né, voltando um pouquinho aqui, eu procurei entender esses aspectos dos objetos, né, de que maneira esses objetos de coleção, eles acabam por expressar um pouco aquilo que queremos ser, né, ou aquilo que sentimos que somos. Perfeito. Né? E isso se traduz, né? Isso se traduz naquilo que usamos, isso se traduz em como decoramos a nossa casa, e isso se traduz depois naquilo que priorizamos comprar ou não. Então, existe uma projeção do self. Né? Então, ou o que a gente chama de extensão. Né? Então, a gente procura a extensão do self. A gente procura... projetar nos objetos e transparecer nos objetos aquilo que nós somos. Né? E Oi, pode concluir. Depois não, por favor. Não, o que é interessante nisso que você está falando seria a mesma coisa, né? Eu consigo fazer essa relação com a pessoa que vai procurar uma arte marcial. Existe um certo discurso, fala, poxa, eu vou procurar uma arte marcial para defesa pessoal, tal, porque, poxa, né? Na verdade, dentro dessa perspectiva, né, dessa projeção do self, eu entendo, dentro também da psicologia analítica, que a pessoa que vai buscar uma arte marcial também tem algo que transcende essa questão de repente, vou fazer uma defesa pessoal para me defender na rua, né, para ter mais autoconfiança. Sim. Porque transita nessas questões humanas algo que transcende esse sentimento, né? Essa sensação. Né? E é projetado, muitas vezes, na modalidade, seja qual for, no karatê, no jiu-jitsu, no aikido, no kendo, na capoeira, essa possibilidade de se tornar alguma coisa, né? Dentro desse ethos, dentro desse ritual, ou seja, fazer parte ou receber os poderes que aquilo pode ser dado, né? Então, pô, se eu faço uma arte marcial, ninguém vai mexer comigo, né? Ou eu vou ter uma autoconfiança, todo mundo vai olhar minhas olheiras estouradas, então eu vou impor. Quer dizer, você adquire, né, um poder, né, que está intrínseco na modalidade. É mais ou menos isso, essa relação. Sem dúvida, Marcelo. E assim, Marcelinho, veja como essa imagem que você acabou de traçar, veja como é que ela é poderosa, né? Porque se a gente pensa na jornada do herói, ou seja, o herói trazendo aquele significado que a gente colocou no início, né? É o protagonista de uma narrativa e de uma história. Então a gente é protagonista da nossa vida.
né? E a gente precisa assumir responsabilidade por ela. E a gente sabe que essa vida é transitória. A gente sabe que essa vida, às vezes, parece não fazer sentido. E a gente sabe que essa vida é cheia de frustração, conflito, sofrimento, doença. A gente sabe de tudo isso. E a gente sabe ainda mais que ela é finita. Né? Então, como se não bastasse, a gente sabe que nascemos, então morreremos. Perfeito. E tem um detalhe, só para complementar isso, sim, parte do mito do herói, que a jornada do herói parte da possibilidade da morte, da certeza que sim, também ele vai morrer, do medo da morte. Né? Do medo da morte. E era exatamente essa relação que eu queria chegar. Se a gente pega a jornada do herói, se a gente pega lá o monomito do Joseph Campbell, né? Sim, sim. Dos 12 passos da jornada do herói, é interessante quando... eu me lembro disso na infância, né? Eu me lembro na infância, e você sabe da minha história também. É até divertido contar aqui para as pessoas. Assim, eu comecei a fazer karatê porque eu assisti 1 milhão de vezes Karate Kid. Eu, pelo menos, dessa maneira, umas 20 mil. Umas 20. Eu queria ser o Daniel Larusso, entendeu? Meu filho do meio se chama Daniel. Não é por acaso. Não é por acaso. E da mesma forma que eu estive com você na sua primeira aula de Aikido, eu não sei se você se recorda, mas você esteve comigo na minha primeira aula de Karatê com o Sensei Ito. Você me ajudou a encontrar a academia de Karatê. Eu não lembrava disso. E a academia ficava naquele Pão de Açúcar, não sei se você lembra, no Domingos de Moraes, em cima. Sim, ali no Largo Ana Rosa. Perto, exatamente, na sobreloja. E eu lembro do quanto que foi transformador para mim, né? Uma criança transitando para a adolescência, né? Com seus 12 anos, o quanto que foi transformador para mim adotar aquela persona. Claro que eu não entendia isso, né, na minha criancice. E ninguém entende, né? Mas eu lembro como, fazendo analogia com a jornada do herói, né, como eu abandonei o mundo comum, que é o primeiro, né, que é o primeiro passo na jornada do herói, o mundo comum, o lugar comum. E eu ouvi o chamado, né? Ouvi o chamado e, no primeiro momento, devo aceitar o chamado da aventura ou não? A dúvida, né? A dúvida. E aí depois, né, você parte para a jornada. E aí, é claro, né, enfrenta os inimigos, né, passa pelo primeiro limiar, né? Se a gente pensar, né, no arquétipo do herói grego, né, vai chegar um ponto que ele vai enfrentar algum monstro das trevas, algum ser subterrâneo. Vai sair com o braço cortado, perder olho, né? E isso ajuda e eu acho que o barato do arquétipo do guerreiro e do herói é fazer com que a gente enfrente o risco da vida, né? E aí pensando do ponto de vista arquetípico mesmo, né? Do ponto de vista psicanalítico, vamos chamar assim. Que sejamos responsáveis pelas nossas escolhas e por atribuir significado às nossas vidas. Né? Porque diante, né, daquilo que falamos, de tanto sofrimento, doença, o envelhecimento, né? As dificuldades que a vida naturalmente impõe, né? Você pode, claramente, se você entrar numa paranoia, você pode claramente assumir uma postura, como já aconteceu em diversas linhas filosóficas, assumir uma postura nihilista em relação à vida. Não tem nada. Aliás, nada faz sentido, nada importa. Sim, né? sim. E, aliás, o próprio mito nos alerta, né? Se você pegar o próprio mito de Marte, até Zeus, que é o pai da Zeus, que no caso era... no caso do grego, né? Zeus, pai de Ares,
Sim. recusava o filho. Falava, você é um maluco, você quer vencer tudo pela violência, pela ignorância e pela arrogância. Né? O mito fala isso, né? Sim. Que é E justamente aí... isso que você está falando, né? Quando perde, você perde o ponto, o sentido daquilo fica todo deturpado, não é isso? Agora, por que que o herói, a figura do herói, e isso discutir na tese, né? E por que que a figura do herói ela é tão sedutora? Né? Porque, de uma certa forma, a gente vê na figura do herói um ideal de ser humano. Mesmo por conta do risco de vida, ou o risco da vida, nem o risco de vida, mas o risco da vida, o risco que é estar vivo. Ele enfrenta o medo, ele lida com o medo, e ele assume a coragem, e ele tem esperança. E ele acredita no bem. E ele acredita no bem. E o guerreiro, o arquétipo do guerreiro, além desses aspectos do herói, né, ele também traz significados profundos. Né? Ele traz aquele significado do caráter, da conduta, sim, do equilíbrio, da parcimônia, da reflexão, da meditação, da busca, né? Não é à toa que os cavaleiros zen, né? A arte dos arqueiros, a arte cavalheirista, né? do arqueiro zen, ele discute exatamente isso, né? Aliás, e um livro maravilhoso. É maravilhoso. E isso faz com que tenhamos a capacidade de atribuir significados para a nossa existência, para a transitoriedade da nossa existência. Né? Nós somos seres desejantes. Né? Falamos disso agora há pouco, sempre. Sim. Mas, ao mesmo tempo, né, nós somos seres que estamos sujeitos o tempo todo à contingência da vida. E é claro que quando a gente opta por assumir uma postura do herói ou incorporar o arquétipo do guerreiro, né, isso nos ajuda, né, a dar forças contra as vicissitudes do mundo. Do mundo, perfeito, perfeito. Pegando esse gancho aí, eu não sei se você, na sua tese, tem essa percepção, ou se você encontrou isso. Quando uma coleção, baseada em tudo isso que nós estamos falando, sim, perde a função como uma extensão do self. Não sei se você chegou a identificar isso. Não no sentido de perder a sua função. Né? Mas eu identifiquei um aspecto interessante que chegamos até a comentar, né, brevemente lá no nosso almoço. Né? No nosso almoço lá do domingo passado. Como eu disse, eu testei, né, as minhas hipóteses, né, em cima de colecionadores, né, daquelas figuras de ação, daquelas estátuas de super-heróis, que para falar os a verdade, bonequinhos, né, que são os bonecos, né? Ó, os bonecos, para quem tá vendo, ó, né, é um pouco do que tem aqui, ó, da minha coleção, certo? Né, um pouco da minha coleção. E é claro que a gente está falando dos super-heróis super-heróis, né? Então, partindo aí da década de 30 do século XX, com o surgimento do super-homem, né, nos Estados Unidos, e toda a onda que hoje a gente vive, hoje, né, esse frisson, né, pelos filmes da Marvel, dos super-heróis. Então, é claro que a gente está falando de um colecionador muito específico, certo? Né? É importante, né, frisar que, é claro, né, como todo estudo acadêmico, estricto, né? É o estricto. Você faz um recorte, né, e se aprofunda nele. Então é importante, é claro, né, deixar claro para quem a gente está, né, para quem está assistindo a gente, que tem esse recorte. Né? Mas, como eu disse, os super-heróis contemporâneos, eles são os novos olimpianos.
né? Eles são guerreiros. Então, eles têm tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E o que eu percebi, e isso eu provei, né? E essa é uma grata satisfação que eu obtive, né? Uma satisfação mesmo muito grande com esse trabalho, é que, além de realmente comprovar essa questão da extensão do self, né? De você projetar na coleção as suas crenças, os seus valores, o seu estilo de vida, aquilo que você pensa que você é, aquilo que você gosta. Eu identifiquei, né, uma outra forma de estabelecer a relação do objeto de coleção com o indivíduo. Então, ao invés de ser simplesmente uma projeção do indivíduo para com o objeto, o caminho que eu consegui estabelecer é do objeto em relação ao indivíduo. Não é? Olha só que interessante. E como é que eu desenrolei isso? Um outro conceito que a gente traz da psicologia social é o conceito de self expandido. É diferente da extensão do self. O self expandido, ele tem como base, na psicologia social, da gente procurar incorporar características de outras pessoas em nós. Tá? Isso fica muito claro, né? Isso fica muito claro, por exemplo, quando você estuda a cultura de fãs. Tá? Alguém que é fã de uma celebridade, de uma personalidade... Pinta o cabelo igual, faz se veste igual, faz intervenções estéticas. no rosto, estéticas. Exatamente. Exatamente. Isso é muito comum. Então, imagina que o self expandido tem a ver com você utilizar a composição de pessoas diferentes para compor a sua identidade. Interessante isso, que como isso é comum dentro das artes marciais, né? Até aí, né, que eu ia chegar. Ver a pessoa virar, sim, pegar os trejeitos do mestre, querer se comportar nem o mestre, né? Vestir-se igual, ter as mesmas, o tom de voz, é muito interessante. Eu não tenho dúvida alguma, Marcelinho, que o Sensei Ito foi uma segunda figura paterna para mim. Não, isso é próprio, inclusive, do mito do herói, que exatamente. Tem o mestre, pai, que não é o pai. É o velho sábio. Sangue, que é o velho sábio. Exatamente. É o velho sábio. Ele era o assim como o Eno Sensei foi para mim. Exatamente. Ele é o arquétipo do velho sábio. Né? E que ajuda, né? E como a gente está falando de um monomito, né? Todas as histórias são iguais, contadas de maneiras diferentes, mas sempre gira em torno dos mesmos arquétipos. O velho sábio, ele é fundamental, né? Ele é fundamental nessa jornada, né? Em guiar até um certo ponto o discípulo, né? Ou o herói. Mas, enfim... então, o que foi interessante dessa questão do self expandido, né? A gente consegue ver isso claramente nas artes marciais, nos nossos pares, a gente muda as nossas atitudes, a gente revê os nossos valores, a gente ajusta os nossos comportamentos. A gente tem aquilo que você comentou, né? Do senso de responsabilidade pelas habilidades técnicas, não apenas filosóficas, mas pelas habilidades técnicas adquiridas, né? Então, eu brinco, né, que isso tem tudo a ver com o mundo dos super-heróis. Isso, né, o tio Ben falou pro Homem-Aranha, certo? Quando ele adquiriu o poder de aranha. Cuidado, né, com seus poderes. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não é mesmo? Com grandes poderes vem grandes, né? Responder, então... Não, do Star Wars também fala, sim. Né? O Obi-Wan é o velho... cuidado, o lado negro da força. Né? E é claro, né? O lado negro da força, até porque essa é uma outra história, né? Mas aí tem o herói tem a sua sombra,
né? O herói tem a sua sombra também. Aí vai precisar de uma outra live pra gente. Exatamente. Aí a gente tem que entrar discutindo os antagonistas, né? Mas aonde que eu estou querendo chegar? Para a gente não dispersar muito. Essa questão do self expandido, então, da composição de pessoas para a construção da identidade. Na minha tese, eu estou lidando com figuras arquetípicas, os super-heróis, né? Ou o guerreiro. Teve um colecionador que eu fiz a entrevista com ele, que ele só colecionava guerreiros. Né? Então ele tinha praticamente figuras de samurai, figuras históricas. Ele tinha um colecionável do Miyamoto Musashi, né? Mas ele tinha muitos guerreiros, era a grande parte da coleção dele, toda focada em Senhor dos Anéis. Né? Tá lá. Então, e aí explorando, por exemplo, essa entrevista que eu fiz particularmente com ele. Ele falou assim, me encanta muito a figura dos guerreiros, porque eu conquistei tudo na minha vida muito a duras penas. E eu acho que se você não faz todo sentido, né? Se você não assume, né, a sua responsabilidade, né, pela sua luta diária, você não conquista nada. E aí, claro, isso virou a chave. Isso é bom ressaltar. Isso aí foi um estado que foi base da sua tese, não é isso? Foi exatamente. Um dos entrevistados. Olha que coisa legal isso. Numa fase mais qualitativa. Depois eu provei isso na etapa quantitativa. No seguinte sentido, por mais que a gente, enfim, por mais que a gente questione, né, a influência benéfica ou não dos super-heróis, né, se a gente tem empatia ou não, se isso faz sentido para nós ou não, o interessante é que o super-herói ou o herói, ele traz aquelas características que são valorizadas. Né? Então, aquelas coisas de caráter, ousadia, coragem, né? Manter a esperança. Né? E isso eu não estou falando dos heróis, mas é claro, essas figuras midiáticas super-heróicas, elas trazem isso, óbvio, elas carregam, né, essa simbologia e essa mitologia que vem dos gregos. Por isso que... Né? Sim, não, e por isso que, aliás, tem o Juliano Rapkido aqui, que é seguidor nosso, ele sempre participa das lives. Boa noite, Juliano. Ele está falando, né, a respeito dessas super-heróis estão alinhados com o imperialismo estadunidense, né? Tudo bem que estejam, mas eles carregam mesmo assim, embora tenha essa chamada de marketing, de venda, mesmo assim, né? Aliás, é o poder que tem essas imagens que vai fazer a venda, não é isso? Aliás, você e mais do que fazer... É claro que tem um componente mercadológico, é evidente, né? A indústria midiática, tudo que ela possa transformar em mercadoria, ela o fará. Ela o fará. Mas o meu enfoque não foi no sentido de avaliar o fenômeno de consumo, mas sim entender o impacto pessoal da figura heróica ou do arquétipo do herói. Entendi, perfeito. E o que eu percebi? Uma pessoa que coleciona, por exemplo, um colecionador também da tese, ele só tem as figuras do super-homem, né? Ele só coleciona o super-homem. Especificamente, só super-homem. Só super-homem, totalmente focado, orgânica a coleção dele. Mas por que o super-homem? Né? Porque ele, por mais que ele traga, né, de acordo com o Juliano que brincou do imperialismo, ele traz, né, ele está na bandeira, né? Ele traz na bandeira. Sim. Por mais que seja isso, ele acaba sendo, para esse colecionador, né, um símbolo do bem, né? Um símbolo da virtude. E o interessante... Isso é muito importante. Isso é muito importante. E o que é interessante disso?
exatamente essas figuras, por carregarem esses valores e essas características ou habilidades, quando você possui um objeto que representa essa figura arquetípica, você, de uma certa forma, expande o seu self. Então, você incorpora, incorpora no seu self essas características. Então quer dizer que você gostaria de ser como o super-homem? Para alguns, sim. Né? Você gostaria de ser como o Homem-Aranha? Você gostaria de ser como Miyamoto Musashi? Você pode ter, obviamente, né, uma idealização dessas figuras. Claro, né? A gente não está falando... Que sempre vai ter, né? Não tem como não sempre ter, vai né? ter. Até por uma... Né? Sempre vai ter. Evidente, né? Mas eu percebi que isso gera ganhos enormes de bem-estar emocional, crescimento na autoestima. E a arte marcial, ela provoca esse efeito em nós. Né? Os praticantes de artes marciais, e eu me coloco agora, claro, eu estou compartilhando com vocês, né? Compartilhando, é claro, simplesmente uma impressão, né, pessoal, uma questão subjetiva, de fato, né, a arte marcial, ela me transformou, né, ao longo do tempo. Sim. Me trouxe um significado, né, ímpar, fora do comum. Ela guiou muitos dos meus passos. E o que você está falando, Helder, é uma coisa tão básica, ela é tão fundamental, que é o que eu explico no curso de formação filosófica de artes marciais, logo no primeiro módulo, e depois eu aprofundo um pouco mais nos módulos finais do curso, que é essa diferenciação do que é uma prática marcial de um esporte, ou simplesmente de algo competitivo. Né? Existe uma diferença muito profunda, onde o significado que está além do objeto, que aí eu acho que tem a ver com esse self expandido que você muito bem colocou, está incorporado no ritual, nos objetos que ali se presentes dentro do ambiente do tatame, do dojo, figura do mestre, no comportamento do mestre, que sempre transmite algo de ética, de valor moral, né, de cuidado, né, daquela coisa de postura, né, e não algo que mostre atitudes que são contrárias à moral, à ética. Né? Esses dias mesmo, foi ontem e hoje, eu dou aula de personal para um garoto aqui na Lapa, de Aikido, e ele virou para mim e falou: professor, tem um amiguinho meu que treina e o professor dele disse que ele tá lá para treinar para dar porrada. E da mesma idade, né? Amigo da sala de aula dele ali, né? E eu falei: verdade, é isso mesmo? Ele falou que ele treina, porque eu falei que eu treino Aikido, eu falei que eu só posso usar isso para me defender, e ele disse que treina também, mas o professor disse que ensinou para ele que é para dar porrada. Então, para você ver a diferença de postura, para uma criança de 6 anos, já falando, né? Surgiu até uma discussão ali entre nós, né? Ampliamos a conversa. E eu falei: você acha certo isso? Eu dei linha, né? Então, para você ver o que esse mercado, aí eu falo em termos de mercado, tem de tudo, né? E até que ponto pode chegar, por exemplo, um professor desse é um incompetente, é um cara maluco por falar para uma criança que ele tá lá para dar porrada, né? Que porcaria esse cara é, né? Não tem outra palavra, né? Mas mesmo assim, né? É uma coisa, uma realidade. E você trazendo tudo isso, o que eu estou querendo dizer, né? Dessa questão da responsabilidade. Então, um objeto, né? Que foi muito mostrado no seu trabalho, né? Aliás, um trabalho comprovado, um trabalho acadêmico, né? Que
dar sentido pessoal à pessoa e expandir ao ponto de fazer com que ele transcenda, né? E transforme-se em uma pessoa melhor, uma pessoa realizada, uma pessoa com moral, com ética, que tem um senso de justiça, senso do outro, da responsabilidade que tem social, por exemplo, né? Então é interessante tudo isso, né? Como essas coisas se relacionam, né? E a jornada do herói, né? Como ela não tem uma meta definitiva, né? Eu vejo que, assim, o processo de individuação, fazendo referência ao Jung, né? Quer dizer, a jornada do herói como um processo de individuação, de você construir sentido, né? Sim. Nesse mundo, às vezes, que nos parece um tanto quanto indiferente à nossa existência, ele é fundamental na construção de afetos, né? de acreditar, perfeito. De acreditar no bem, né? De acreditar no bem, de acreditar na esperança. E a gente não pode esquecer, obviamente, né, que a esperança é uma virtude, né? Então tudo isso acaba proporcionando uma experiência concreta. Não adianta, né, a gente pensar no nosso processo de individuação sem experiências concretas, sem que essas relações se estabeleçam, né, entre pessoas que compartilham também, né, do caminho, né? E aí eu estou pensando exatamente na arte marcial, né? O quanto que a arte marcial, ela, por mais que ela me oferecesse, né, condições de me defender, né, condições de agredir alguém, se necessário, né, o quanto, na verdade, ela me fez construir, né, uma persona do arquétipo do guerreiro, né, que treina para não lutar. Perfeito. É aquilo que tem na máxima de várias filosofias de artes marciais, vencer sem lutar. Vencer sem lutar. Né? É mover sem se mover. É estar lá sem estar, né? Que aí a gente traz para todas as simbologias da questão do yin e do yang, né? Das polaridades, né? Das questões reais e subjetivas, né? Das concretas, das objetivas e subjetivas, enfim, né? Mas um ponto até pra gente fechar, que nosso tempo já tá... Aliás, a gente vai ter que fazer outra live, cara. É muita coisa para falar. Mas pra gente dar um fechamento aí, porque eu achei um ponto muito importante, né? Tem uma frase assim: não se chega à iluminação imaginando figuras de luz, né? É interessante, né, isso, né? Muito. Quer dizer, isso que você acabou de falar, que você tem que ir para o campo de batalha simbólico, você tem que sofrer, né? Hoje todo mundo, os coachings, né? Os adeptos ao bem-estar, né? Você não pode sofrer, Sim. você não pode, você não pode ficar triste, você não pode reprimir. Imagina, a melancolia é proibida. É proibida, quer dizer, uma coisa chega a ser... É patológico isso. O que eu enxergo que isso é uma patologia que nós estamos vivendo, dessa irrealidade do que é a natureza humana, né? Então, quando você traz o resultado do teu trabalho, né, dessa questão que o objeto também é algo tão importante, quando bem elaborado isso, quando isso faz sentido, quando isso tem um significado a partir da própria fenomenologia que acompanha a humanidade inteira, e não tem como negar isso, né? Você pode criar qualquer teoria, porque já foi criado isso lá atrás, né? Desde os gregos, como você falou, dos chineses, dos hindus. Então não tem como você negar que, de fato, essa jornada heróica passa por um processo sombrio muitas vezes,
e que, na verdade, faz parte de toda a nossa natureza, do sentido de vida, da nossa trajetória. É isso que também a arte marcial fala, né? Você achar que você vai pro tatame e vai ficar brincando com o seu amigo e todo mundo vai ser feliz como a gente vê nas mídias, não. É sofrer mesmo, você vai sentir dor, você vai se quebrar, né? E tá aí justamente no sentido do objeto, né? O objeto que é o seu corpo, no caso, que você vai encontrar aquela esperança, né? De reestruturar-se, né? E continuar sua jornada. Né? Fazendo sentido ao próprio mito, né? Então isso é genial, né? E eu só acrescentaria nessa reflexão sua final, Marcelinho, o quanto, né, o quanto que pensar no mito, né, nos proporciona, você até usou o termo transcender, né? Mas o quanto nos proporciona transcender o ordinário. O ordinário é o cotidiano. Não que exista não que exista um problema na rotina, né? E nos hábitos. Né? David Hume falava que o hábito é o que vale. Né? É o que vale. E que, sim, tudo se resume ao hábito. Eu não chego a ser... eu não compartilho radical tanto. Assim. Exatamente. Mas, assim, você tem oportunidades, né? E com a arte marcial eu me lembro, né? Toda vez que eu botava o pé no tatame, né? Eu tinha uma interrupção do fluxo do cotidiano. Sim. O que importava era a arte. O que importava era o ritual. O que importava era a técnica. O que importava era o afeto, né, que eu tinha com os meus pares, os meus amigos, os meus colegas que treinavam comigo. E o quanto que isso me transformou também na pessoa que eu sou hoje. Ou naquilo que eu entendo que eu sou hoje. Em outras palavras, resumindo, isso se chama Budo. Você acabou de falar, é Budo, caminho marcial. Olha, meu querido, meu irmão de alma. Obrigado, que coisa querido. Legal, viu? Olha que honra estar aqui. Eu lembrando também. Que essa live vai ficar gravada aqui no Insta, lá na minha página no Facebook, no YouTube também, certo? Tá e é matéria de estudo, como todas as outras lives, nós tivemos desde há 2 anos que eu tô com o canal, eu tô há 2 anos com o curso de formação filosófica em artes marciais. Quem não fez o curso aí, ó, a qualidade do curso é o mínimo isso aqui, ó, que a gente está tendo nessa live. Né? Então, se você ainda não se matriculou, nós estamos com a nova turma aí, por favor, vem fazer o curso de formação filosófica, que só tem a dar conhecimento marcial para você, acadêmico, não é blá blá blá. Ah, o jiu-jitsu surgiu na Índia, mentira, mentira, não surgiu. E a gente prova que não surgiu. Entendeu? Para de falar besteira, tua faixa preta. Pelo amor de Deus, precisa estudar, a arte marcial é ciência. E ciência que transcende, que transforma vidas. Está aqui o meu irmão querido, Helder Haddad, mestre, professor. Querido. E eu quero te agradecer, queridão. Que maravilha foi a live de hoje. É sempre uma delícia, você sabe. Né? Essa pandemia nos afastou um pouco, mas essas discussões que nós temos filosóficas sobre a vida, sobre a marcialidade, né? Essa coisa... sempre nos alimentou desde a nossa juventude, desde quando nos conhecemos e nos tornamos amigos, até agora, né? Na maturidade e, claro... Na velhice, nós vamos estar tomando eu sempre assim, tremendo. rogo, eu sempre rogo para que a gente, né, continue aí juntos, né, seguindo, né, o caminho né, sem meta definitiva. Né, sem meta definitiva. Né? Itsumo Aruite, dizia o Eno Sensei, sempre caminhando. Sempre caminhando. Meus queridos alunos, meus queridos amigos aqui da página Sensei Marcelo Silva, meus alunos do curso de formação, muito obrigado por hoje.
Obrigado por pelo seguir. convite. Compartilhem aí o máximo que puder, porque a gente precisa levar conhecimento para as pessoas, principalmente os amantes da ciência marcial, ciência das artes marciais. Tá bom? Uma boa noite. Vai ficar gravado aqui. É só depois rebobinar e assistir de novo. Querido Ticanico! Valeu, querido. Obrigado pelo convite. Depois. Vamos e a gente continua o papo, tá bom? Tá Obrigado bom, por aqueles que assistiram também, pela paciência, pela atenção. Né? Foi um grande, grande, grande prazer falar sobre tudo isso, tá bom? Vamos fazer a próxima, vamos marcar de fazer Beleza. Boa noite, meus queridos. Até a próxima.